Você já parou para pensar por quê, mesmo querendo mudar, sua vida parece estar parada no mesmo lugar há anos? Você lê livros, assiste a vídeos, tenta diversas técnicas, mas nada parece funcionar. Aqui vai uma verdade que pode te incomodar. Você está preso em um paradigma. E até compreender o que isso significa, nada vai realmente mudar. Sabe por quê? Porque você não age pela lógica. Você age pela programação. E essa programação está sabotando sua vida agora mesmo. E você nem percebe. Hoje, vou te mostrar como romper isso em apenas 10 minutos. Sim, 10 minutos. E se você aplicar o que eu vou ensinar, o que você vai viver daqui para frente não terá absolutamente nada a ver com o que está vivendo hoje. Já percebeu que a maior parte do que você faz durante o dia acontece sem que você realmente pense sobre isso? É como se alguém ou algo estivesse controlando sua vida no piloto automático. E sabe de uma coisa? É exatamente isso que acontece. Existe um programa invisível rodando dentro de você agora mesmo. Ele se chama paradigma. E esse programa mental não é apenas um conjunto de hábitos. Ele é o sistema operacional da sua mente. Ele determina como você age, reage, pensa, sente e, principalmente, como você lida com o dinheiro, com o trabalho, com seus relacionamentos e consigo mesmo. Você acorda e pega o celular antes mesmo de sair da cama, toma o mesmo café, segue o mesmo caminho, fala as mesmas coisas. E quando o dia termina, você se deita com a estranha sensação de que tudo está igual, como se sua vida fosse uma repetição sem fim. Isso não é azar, nem falta de disciplina. É o paradigma em ação. Ele dita sua rotina. Ele define o que você acredita ser possível. E o pior, você pode até desejar mudar, mas se não mudar esse código mental, seu comportamento vai te puxar de volta como um elástico preso ao tornozelo. E você nem percebe. Agora pense, quantas vezes você tentou economizar dinheiro e não conseguiu? Quantas vezes prometeu a si mesmo que iria acordar mais cedo, começar um novo projeto, sair de um relacionamento tóxico ou simplesmente mudar um hábito, mas acabou voltando atrás dias depois? A maioria das pessoas não falha por falta de vontade. Elas falham porque o paradigma antigo continua ativo. É como tentar dirigir um carro com o freio de mão puxado. Você pode até acelerar, mas não vai sair do lugar. Ou pior, pode acabar danificando tudo no processo. O mais insidioso dos paradigmas é que ele não grita, ele sussurra. Diz coisas como, isso não é para você. Você nunca conseguiu antes. Ninguém da sua família fez isso. Não tem dinheiro suficiente. É tarde demais para começar. E você acredita. Porque esses pensamentos estão alinhados com seu programa. Você sente que são verdadeiros, mas não são. Eles apenas são familiares. E confundimos o que é familiar com o que é verdadeiro. Quando eu era jovem, eu era exatamente como você pode estar se sentindo agora. Achava que minha vida seria feita de empregos temporários, salário contado e nenhum futuro promissor à vista. Eu não tinha estudo, não tinha metas, não tinha perspectiva. Só tinha a sensação de que algo estava errado, mas não sabia o que era. E foi só quando alguém colocou um livro nas minhas mãos, um livro que falava sobre pensamento, riqueza e mente, que comecei a enxergar o que realmente estava acontecendo. Aquele livro não me deu um plano. Ele me deu clareza. Mostrou que eu não era burro nem preguiçoso. Eu estava programado de forma limitada. Era o meu paradigma que era pequeno, não eu. Mudar esse paradigma exige consciência, exige esforço, exige persistência. E sim, exige investimento, de tempo, de foco e muitas vezes de dinheiro também. Porque você está tentando mudar anos, às vezes décadas de condicionamento. E não vai fazer isso apenas com frases positivas coladas no espelho. Você precisa de repetição, estudo, envolvimento emocional. O paradigma não muda com lógica. Ele muda com emoção. Ele muda com decisão. E quando você começa a mudar, algo quase mágico acontece. Você começa a enxergar possibilidades onde antes só via limites. Começa a tomar atitudes diferentes sem nem perceber. Começa a se tornar outra pessoa, mesmo mantendo o mesmo nome, o mesmo corpo,
a mesma história. Já viu alguém que parecia estar parado por anos e de repente deslancha? Aquela pessoa que você conhecia como desorganizada, perdida, sem rumo, que de repente parece estar em outro nível, fazendo, falando e vivendo coisas que antes pareciam inalcançáveis. Isso não foi sorte. Foi a quebra do paradigma. Quando você muda o seu paradigma, sua percepção muda. E quando sua percepção muda, tudo ao seu redor se transforma, mesmo que nada do lado de fora tenha mudado ainda. Isso é ciência, não misticismo. Estudos em neurociência já comprovaram que o cérebro reage a padrões repetidos de pensamento e cria conexões automáticas para economizar energia. Por isso, mudar é desconfortável. Seu cérebro foi treinado para te manter na zona de conforto, mesmo que essa zona esteja te destruindo, e ele vai resistir. Mas se você persistir, ele se reorganiza, ele se adapta e começa a funcionar conforme o novo padrão. Isso se chama neuroplasticidade. É o que acontece quando você decide, conscientemente, reprogramar sua vida. Você pode começar agora mesmo. Escolha um comportamento seu que você repete todos os dias e que sabe que está te afastando da vida que deseja. Pode ser levantar da cama e já reclamar do dia. Pode ser dizer, eu não tenho dinheiro, toda vez que pensa em investir em você mesmo. Pode ser o hábito de dizer um dia eu vou e nunca ir. Escolha um, apenas um, e hoje decida conscientemente interromper esse ciclo. Quando o impulso automático vier, pare, respire e haja diferente. Só isso. Você vai perceber que uma simples mudança de comportamento, feita com intenção, já começa a enfraquecer o paradigma antigo. E se você repetir isso todos os dias, por 10 minutos ao dia, começa a construir um novo programa. Um que te aproxima da vida que quer, e não que te aprisiona na vida que tolera. Você não é o que disseram que você era. Você é o que decide ser agora. E tudo começa com reconhecer que existe um programa atuando por trás de cada decisão, cada reação, cada desculpa. A partir do momento que você enxerga esse programa, ele começa a perder o poder. E é aí que você começa a tomar as rédeas da sua vida de verdade. Você já esteve diante de uma oportunidade clara, sabia o que precisava fazer, mas mesmo assim travou? Aquela ideia surge. Você sente entusiasmo, enxerga possibilidades, começa a planejar. Mas na hora de agir, sente um frio na barriga, uma tensão no peito, pensamentos acelerados e desiste. Isso não é falta de coragem, não é preguiça, é a barreira do terror. É o momento em que o novo entra em conflito com o seu paradigma antigo. E acredite, isso acontece com todos nós. Essa barreira do terror é como um muro invisível. Ela aparece sempre que você tenta sair da sua zona de conforto. Sempre que você pensa em iniciar um novo negócio, terminar um relacionamento que te adoece, investir em algo que pode te libertar financeiramente, dizer sim para uma nova oportunidade ou até mesmo dizer não para algo que você sempre aceitou. A barreira aparece, e o nome disso é medo. O medo é a reação natural de um sistema mental tentando se proteger de uma ameaça. Mas o detalhe é que, na maioria das vezes, essa ameaça não é real, é só nova, e seu cérebro, condicionado ao velho, prefere o conhecido doloroso ao desconhecido promissor. Durante muitos anos fui vítima desse processo. Lembro claramente quando decidi largar meu emprego seguro e começar meu primeiro negócio. Eu não tinha experiência, não tinha apoio, não tinha nenhum modelo de sucesso na minha família, mas eu tinha uma ideia. E essa ideia acendeu algo dentro de mim. Mesmo assim, quando chegou o momento de colocar dinheiro no projeto, meu corpo congelou. Minha mente começou a gritar frases do tipo, e se der errado? E se você perder tudo? Quem é você para fazer isso? Quase recuei. Quase. Mas algo em mim dizia que se eu voltasse atrás estaria confirmando tudo que sempre me disseram, que eu não era capaz. Então eu fui. Com medo mesmo. E foi isso que fez toda a diferença. O medo não desapareceu imediatamente. Ele estava ali, me acompanhando a cada passo. Mas eu descobri que coragem não é ausência de medo.
é ação apesar do medo. E quando você atravessa a barreira do terror, do outro lado, não tem só alívio, tem crescimento, tem um novo você. As pessoas geralmente acham que, para vencer o medo, precisam se sentir prontas. Mas você nunca vai se sentir pronto para algo que nunca fez. O sentimento de prontidão vem depois da decisão, nunca antes. Quantas oportunidades você já perdeu esperando estar pronto? Quantos sonhos ficaram para depois porque você acreditou que o momento ideal ia chegar? A verdade é que o momento ideal não existe. Existe o agora. E existe a decisão de agir apesar das dúvidas. Você sabe qual é o maior medo das pessoas, segundo pesquisas da American Psychological Association? Não é a morte, é o fracasso. E logo em seguida, vem o medo do julgamento. As pessoas estão mais preocupadas com o que os outros vão pensar do que com os próprios sonhos. Elas deixam de agir porque alguém pode rir, criticar ou simplesmente não aprovar. E sabe o que é curioso? As pessoas que mais criticam são as que nunca tiveram coragem de tentar. Elas não estão rindo de você. Estão rindo de si mesmas por nunca terem ido além. Quando você rompe esse ciclo, mesmo que uma única vez, algo profundo muda. Você percebe que a dor de não tentar é muito maior que a dor de falhar. E você começa a entender que o medo é só um alarme falso, disparado por um sistema antigo que não foi programado para te fazer crescer, apenas sobreviver. Eu vi isso acontecer com minha irmã e o marido dela. Eles estavam com pouco mais de 50 anos, quando surgiu a chance de comprar uma pequena empresa. Tinham economias guardadas, mas morriam de medo de perder tudo. Eu disse para eles, vão com medo mesmo. Hoje essa empresa se tornou um negócio multimilionário. Está nas mãos dos filhos e continua crescendo. Mas o momento crucial foi aquele em que eles decidiram agir, mesmo sentindo um tremor por dentro. E olha só, se você está com esse tremor agora, talvez esse seja o melhor sinal de que está indo pelo caminho certo. Porque o medo verdadeiro só aparece quando estamos prestes a crescer. A zona de conforto não é um lugar tranquilo, é uma armadilha silenciosa. E o que ela mais rouba de você não é dinheiro nem tempo, é a identidade. Quando você vive anos obedecendo ao medo, acaba esquecendo quem você realmente é. Talvez você acredite que tudo vai mudar quando se sentir confiante, quando tiver mais dinheiro, quando tudo estiver certo. Mas a transformação começa quando você decide não obedecer mais ao medo. Quando você o encara, sente-o por completo e, mesmo assim, dá um passo adiante. É nesse instante que você começa a se tornar quem nasceu para ser. Quer saber o segredo das pessoas que mudaram suas vidas drasticamente? Elas fizeram o que precisavam fazer antes mesmo de se sentirem preparadas. Elas cruzaram a barreira do terror. Não eram especiais, não nasceram com dons milagrosos. Simplesmente entenderam que o medo não é o fim, é a porta de entrada. Você pode atravessar essa porta agora, não amanhã, não na próxima semana, agora. E não precisa de grandes gestos. Às vezes, atravessar o medo é fazer uma ligação que você vem adiando, é enviar uma mensagem, é colocar uma ideia no papel, é investir em algo que você sabe que pode transformar sua vida, mesmo que pareça loucura para quem está ao seu redor. E sabe o que mais? Se parece loucura, provavelmente você está no caminho certo. Porque o crescimento parece absurdo até começar a dar certo. Há um chamado dentro de você. Eu não sei qual é, mas sei que ele existe. E se você está me ouvindo agora, é porque esse chamado é mais forte que o medo. Você já esperou demais, já obedeceu demais, já se escondeu demais. Agora é hora de romper, mesmo com medo, especialmente com medo. Porque do outro lado da barreira do terror, existe uma versão sua vivendo exatamente a vida que você sempre sonhou. E ela está esperando por você. Você já reparou como algumas pessoas conseguem realizar tanto em um único dia, enquanto outras estão sempre ocupadas e mesmo assim não saem do lugar? A diferença não está na quantidade de horas. Está em como elas usam essas horas. Todo mundo recebe a mesma quantidade de tempo, 24 horas por dia, 1440 minutos. O que você faz com esse tempo define sua realidade.
Mas aqui está algo que ninguém te conta. O tempo em si não pode ser gerenciado. Você não controla o relógio, só pode controlar o que faz enquanto ele passa. E é aí que entra o paradigma. A maioria das pessoas diz que não tem tempo. Mas o que elas realmente querem dizer é: meu paradigma me mantém tão preso a padrões automáticos que não consigo usar o tempo de forma produtiva. Elas acordam, checam o celular, se distraem, pulam de uma tarefa para outra sem foco e, no fim do dia, se sentem exaustas e frustradas, como se nada tivesse avançado. E não é porque são preguiçosas, é porque operam com o mesmo padrão mental de sempre. O cérebro foi treinado para buscar o familiar, e a rotina improdutiva virou confortável. Sua percepção do tempo está completamente distorcida pelo seu paradigma. Se você acredita que precisa estar sempre ocupado para ser produtivo, vai encher seu dia de atividades sem sentido. Se você acredita que sucesso exige sofrimento e sacrifício constantes, vai rejeitar tudo que for simples, direto ou prazeroso, mesmo que funcione. E isso te mantém preso num ciclo de ocupação sem resultados. O que precisa mudar é a forma como você organiza e executa suas tarefas. O tempo em si nunca foi o problema. Lembro de um momento muito claro na minha vida em que isso ficou evidente. Eu viajava o tempo todo. Fazia palestras em vários países. Tinha equipes trabalhando em fusos horários diferentes e, mesmo assim, conseguia manter uma rotina equilibrada e extremamente produtiva. Como? Porque cada parte do meu dia era organizada com intenção. Eu sabia exatamente o que valia meu tempo e, mais importante, o que não valia. E isso só foi possível depois que rompi com o paradigma de estar sempre ocupado para parecer importante. Eu escolhi ser eficiente. Essa decisão me fez produzir mais, ganhar mais e viver com mais qualidade. Uma pesquisa do Instituto Gallup revela que mais de 85% das pessoas no mundo não estão engajadas no trabalho que fazem. Isso significa que passam a maior parte do tempo realizando tarefas que não gostam, sem propósito e sem energia. Agora imagine o impacto disso durante uma semana, um mês, um ano. É um desperdício silencioso. E isso afeta não só os resultados, mas também a autoestima, a saúde mental, os relacionamentos e a sensação de realização pessoal. Tudo isso porque o paradigma as mantém presas num ciclo repetitivo. Você não precisa de uma nova agenda. Você precisa de um propósito novo para cada hora do seu dia. E não estou falando de se tornar um robô ou eliminar o lazer. Estou falando de consciência. Quando você percebe para onde está indo o seu tempo, descobre que uma grande parte dele está sendo tomada por distrações disfarçadas de urgência. Quantas vezes você começou o dia com uma intenção clara e acabou sendo interrompido por notificações, conversas, redes sociais ou pequenas tarefas que pareciam importantes, mas que no final não te levaram a lugar nenhum? Isso não é questão de sorte. É o paradigma que sabota sua produtividade por meio da dispersão. Conheci uma mulher durante um dos meus programas que trabalhava 12 horas por dia e, ainda assim, não conseguia sair das dívidas. Ela acreditava que trabalhar mais resolveria tudo, mas estava exausta, desmotivada e sem tempo para nada. Quando entendeu o que era o paradigma e começou a reorganizar sua rotina com base em prioridades reais, tudo mudou. Ela reduziu sua jornada, focou em atividades que realmente traziam resultado e, em 6 meses, dobrou sua renda. O tempo sempre esteve ali. O que mudou foi a forma como ela o usava. Quer transformar sua vida? Então comece pelas manhãs. Os primeiros minutos após acordar definem o ritmo emocional, mental e produtivo do seu dia. Se você começa no caos, corre o risco de passar as próximas horas apagando incêndios. Mas se começa com intenção, você comanda o seu tempo, e não o contrário. Uma simples mudança, como acordar 30 minutos mais cedo, revisar suas metas, visualizar seus objetivos e planejar 3 ações-chave para o dia, pode criar um efeito dominó poderoso. Isso não leva mais que 10 minutos. E pode mudar tudo. Sabe o que mais bloqueia o progresso de muita gente? A ideia de que precisa estar sempre fazendo muito. Mas produtividade não é sobre quantidade, é sobre impacto.
Você pode fazer menos e alcançar muito mais se estiver fazendo as coisas certas, com clareza e consistência. E isso é uma escolha, uma decisão. Você precisa parar de reagir ao seu dia e começar a criá-lo. Isso não depende de talento, depende de programação. E se a sua programação atual está te deixando exausto e estagnado, ela precisa ser substituída. Quando você muda o paradigma que controla seu uso do tempo, não só sua produtividade aumenta, sua autoestima também cresce. Você passa a confiar em si mesmo porque começa a ver resultados. E quando vê resultados, ganha motivação. Quando ganha motivação, continua em movimento. Isso cria um ciclo positivo que te tira do cansaço crônico e te coloca num estado de realização constante. Já pensou como seria sua vida se a partir de hoje você usasse o tempo como aliado e não como inimigo? Se acordasse todos os dias com a certeza de que está avançando, mesmo que em passos pequenos? Se no fim da semana olhasse para trás e dissesse: "Eu realmente evoluí"? A boa notícia é que isso está ao seu alcance agora. Basta que você pare de dizer "não tenho tempo" e comece a dizer: "Vou assumir o controle das minhas ações". Porque quando você muda a forma como age, o tempo começa a trabalhar a seu favor. E então, o que antes parecia impossível, torna-se inevitável. Tudo muda no momento em que você decide. Não quando encontra dinheiro, não quando sobra tempo, não quando tudo está perfeito. Muda quando você olha para si e diz: "Chega, a partir de agora, vou fazer o que for preciso". As pessoas confundem mudança com circunstâncias ideais. Mas mudança real começa com uma decisão. E decisões não pedem permissão à lógica. Elas são feitas no campo da convicção. Não precisam de garantias, precisam de clareza. Quando você decide de verdade, todo o seu cérebro muda de frequência. Isso não é metáfora, é ciência. Toda decisão é um ponto de virada. Mas o que impede a maioria das pessoas de tomar decisões poderosas é o mesmo inimigo silencioso de sempre: o paradigma. O velho padrão mental diz que você precisa esperar. Esperar por mais conhecimento, esperar por um sinal, esperar pelo momento certo, esperar para ter mais certeza. E enquanto você espera, os dias passam, as oportunidades evaporam e o peso da dúvida cresce dentro de você. E você sabe disso, porque já passou por isso. Já esteve à beira de uma decisão que poderia ter mudado tudo e recuou. Quando decidi sair da minha empresa para trabalhar com meu mentor, eu ganhava centenas de milhares de dólares por ano. Em alguns anos, mais de 1 milhão. E aceitei ganhar 18 mil dólares por ano. As pessoas ao meu redor não entenderam. Diziam que eu estava jogando tudo fora, mas eu não estava escolhendo um salário menor. Eu estava escolhendo uma vida maior. Eu sabia que aquela decisão me levaria para onde o dinheiro sozinho não poderia me levar. E foi exatamente isso que aconteceu. 5 anos depois, eu fazia o que amava, ganhava mais e vivia com propósito. Aquela decisão me custou caro no começo, mas me recompensou pelo resto da vida. A maioria das pessoas nunca aprendeu a tomar decisões. Elas foram treinadas para reagir, esperar, consultar, perguntar o que os outros pensam. Mas aqui vai uma verdade que talvez você nunca tenha ouvido. Você não precisa da aprovação de ninguém para mudar sua vida. Quando você se compromete totalmente com uma decisão, o universo começa a se organizar ao seu redor. Isso não é magia, é que a sua energia muda. Você passa a perceber oportunidades que antes não notava. Começa a agir de forma diferente. Atrai pessoas, ideias e situações que vibram com esse novo nível de intenção. Sabe por que tanta gente fica parada? Porque ficam se perguntando: e se der errado? Mas quase nunca perguntam: e se der certo? E se essa decisão for o começo da vida que você sempre sonhou? E se aquele curso, aquela mudança, aquele investimento, aquele projeto for o que finalmente vai te tirar do lugar? Você nunca vai saber se não decidir. Ficar em cima do muro é uma das formas mais disfarçadas de fracasso, porque a indecisão rouba sua energia, seu foco, sua identidade. Toda vez que você adia uma decisão que sabe que precisa tomar, reforça um padrão de impotência.
Está dizendo sem palavras que não confia em si mesmo. Eu já vi gente mudar de país, mudar de carreira, mudar de vida inteira com uma única decisão. E também vi pessoas brilhantes, cheias de potencial, afundarem em vidas medianas, porque nunca decidiram nada com firmeza. A diferença entre elas não era talento, era atitude. Quando você decide, envia um sinal claro ao seu subconsciente: eu estou no comando agora. E ele começa a te servir conforme essa nova liderança. Seus pensamentos mudam, suas ações mudam, e seus resultados inevitavelmente mudam. Lembro de uma mulher que apareceu em um dos meus seminários logo após o lançamento do filme O Segredo. Ela era advogada, formada pelas melhores universidades dos Estados Unidos e da Inglaterra. Tinha trabalhado em grandes escritórios de Wall Street e lidado com negociações bancárias no valor aproximado de 7 bilhões de reais. Mesmo com esse currículo, sentia que algo faltava. Quando me ouviu falar pela primeira vez sobre paradigmas, foi como se algo dentro dela tivesse despertado. Decidiu ali mesmo que estudaria tudo o que eu ensinava. Comprou todos os meus programas, tornou-se minha aluna, depois minha consultora. Hoje é minha sócia. O que transformou a vida dela não foi a informação, foi a decisão. A decisão de mergulhar, mesmo sem saber exatamente onde aquilo daria. E olha onde deu. Você não precisa ter todas as respostas para tomar uma decisão. Precisa apenas saber o que quer. E se sabe o que quer, mesmo que ainda não saiba como chegar lá, isso já é suficiente para começar. As respostas vêm depois. Os recursos aparecem depois. As oportunidades surgem depois. Mas nada acontece até que você diga: eu vou. Isso é lei. E funciona para qualquer área da sua vida: relacionamentos, saúde, carreira, finanças. Se você não decide, permanece refém das circunstâncias. E tem mais uma coisa: quando você decide de verdade, elimina todas as outras opções. Isso é o que dá poder à decisão. É o que a torna inegociável. Você para de flertar com o plano B, para de ouvir a dúvida, e começa a agir como alguém que já está no caminho da realização. E é isso que muda tudo, porque o universo responde não ao que você diz que quer, mas ao que você está realmente comprometido em viver. Agora talvez você esteja se perguntando: mas como sei se a decisão é certa? Você sabe. No fundo, sempre soube. O que atrapalha é o barulho, a opinião dos outros, o medo de perder o que já tem, a culpa por querer mais. Mas no silêncio da sua consciência, a resposta está lá, e sempre esteve. O que você precisa agora é parar de fugir dela. Você está a uma decisão da vida que deseja, uma decisão. E essa decisão não precisa ser perfeita, precisa ser real, precisa ser sua. Precisa vir com um compromisso interno de que você seguirá em frente, independentemente do que acontecer. Porque é esse tipo de decisão que constrói vidas extraordinárias. E quando olhar para trás, daqui a 1 ano, 5 ou 10 anos, vai perceber que aquele momento em que finalmente decidiu foi o ponto em que tudo começou a se alinhar. E o mais bonito é que essa decisão está ao seu alcance agora, exatamente agora. Tudo o que precisa fazer é dizer sim para aquilo que já sabe que é certo e agir como alguém que realmente quer viver essa nova realidade. Porque no final das contas, você não foi feito para sobreviver. Foi feito para expandir, para criar, para transformar. E tudo isso começa quando você para de esperar e decide. Se tem algo que você precisa levar deste vídeo, é isso. Tudo começa com uma decisão. Não importa há quanto tempo você está travado, quantas vezes já tentou, ou o tamanho do medo que carrega. Quando você decide de verdade, o jogo muda. Não porque o mundo ao seu redor muda de repente, mas porque você muda por dentro. E quando isso acontece, o mundo inteiro começa a responder de forma diferente. E olha, se esse conteúdo fez sentido para você, então eu te convido a continuar. O próximo vídeo que aparece na sua tela agora é seu próximo degrau nessa escada de transformação. Ele foi feito para elevar ainda mais sua consciência e te tornar 1% melhor do que você é agora. E 1% por dia muda tudo em pouco tempo.
Obrigado por estar aqui comigo. Eu te espero no próximo vídeo. Vamos seguir juntos nessa jornada.